havia uma expectativa muito grande de que durante o verão a contraofensiva ucraniana tivesse conseguido aquilo que tinha conseguido no verão anterior, que era recuperar fatias consideráveis de território. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque, por um lado, os russos desta vez estavam mais bem preparados, tinham construído, digamos, uma muralha de minas, digamos assim, e de sistemas defensivos que tornavam muito complicado ultrapassar, e por outro lado, aspecto também muito importante, a Ucrânia, mesmo tendo preparado longamente a contraofensiva, não teve os meios necessários para que ela pudesse ter mais sucesso. E isso sabia-se desde o princípio, que era uma contraofensiva que ia decorrer sem, por exemplo, apoio aéreo, porque a Ucrânia não tem condições para ter o domínio dos ares. Portanto, mas ao mesmo tempo que isto acontece, nós também temos noção de que a Rússia, enfim, houve pequenos avanços, há uma testa de ponte na zona de Kherson, portanto, do outro lado do Dnipro, há na zona de Zaporígia avanços de algumas dezenas de quilómetros, não mais que isso. Os russos, em contrapartida, estão a lançar contraofensivas noutras regiões, designadamente em Avdivka, assim que se diz. Está aqui a Maria João. Advívtica. A Maria João vai testando isto todos os dias. É quem mais acompanha. Guerra, pronto. Que é na zona do Donbass, mas mesmo assim a ideia de que essa contraofensiva, essa, digamos, contra-contraofensiva russa poderá estar a custar 900 baixas por dia, portanto, verdadeiramente uma tragédia, quer dizer, só acontece porque na Rússia e no regime de Putin não se contabilizam os mortos, portanto é muito carne para canhão. Ora bem, isto é uma situação de algum impasse, não diria que seja um empate, mas é impasse. Portanto, e agora está a chegar o inverno, este fim de semana já foi, estes últimos dias, se o frio chegou aqui a Portugal, se há nevões em muitas zonas da Europa, lá houve de facto muito mau tempo, na zona dos combates, como aliás se esperaria, e portanto a expectativa é que fique tudo agora um pouco parado, como ficou o ano passado, até que chegue novamente a primavera. Porquê é que a Ucrânia, apesar de não conseguiu repetir os seus sucessos? Porquê é que houve uma espécie de equilíbrio no campo de batalha? É muito interessante ler o texto que escreveu o chefe de Estado-Maior, portanto, na Economist, em entrevista que deu, porque nele percebe-se que uma das coisas que aconteceu é que cada vez que há uma guerra, digamos, a forma como se combate muda. Portanto, muda. A Segunda Guerra Mundial só decorreu daquela forma porque antes tinha havido a Guerra de Espanha, que serviu para testar as novas formas de combater a Guerra Civil de Espanha. Desta vez, o que nós verificamos é que o que se está a passar na Ucrânia não tem antecedentes. Quer dizer, nunca numa guerra nós vimos, por exemplo, o papel dos drones como está a existir neste combate. E drones para tudo e mais alguma coisa, não é? Drones enfim, os drones iranianos para tentar compensar a falta de mísseis russos, os drones de reconhecimento, os drones de pequenos ataques, só que isso faz com que, hoje em dia, portanto, os drones, sobretudo os drones de reconhecimento, que estão a ser usados pelos dois lados, não estão a ser usados apenas pelos ucranianos, tornam praticamente impossível um ataque mecanizado de larga escala, como aqueles que eram típicos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ou mesmo, por exemplo, das guerras do Golfo, que são talvez a guerra recente, onde houve maior presença de tropas mecanizadas, não é? Na Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, por exemplo, as forças aliadas surpreenderam o Iraque com uma manobra de envolvimento que nesta guerra teria sido muito difícil. Bem, primeiro porque as forças no terreno não têm a mesma dimensão. Não está ali o poderio americano todo como estava na Arábia Saudita. Mas teria sido quase impossível concentrar as forças sem que antes os satélites e os drones não tivessem conseguido localizá-las e permitir o fogo digamos, de barragem
da outra parte. E é muito interessante ver como isso é até explicado pelo, pelo chefe de Estado-Maior naquele artigo que ele escreveu na Economist. Depois há outra coisa em que os russos são bons e que também tem prejudicado muito a operação ucraniana, que é a chamada a guerra eletrónica. A guerra eletrónica, anular a forma destas armas usarem o GPS, as armas guiadas e por aí adiante, tem sido bastante eficaz. É óbvio que os trabalhos defensivos, sendo mais clássicos, mais tradicionais, tanto campos de minas, trincheiras, funcionaram. E depois há outra coisa que também é muito relevante. A Ucrânia não contou apenas com a falta de meios aéreos para o ataque, também tem dificuldade na defensiva. Quer dizer, neste momento, uma das coisas mais interessantes mais interessantes, enfim, para quem vai seguindo estas coisas, da forma como isto está a acontecer, é que a Força Aérea, quer de um lado, quer do outro, os meios aéreos não têm tido o papel que nós nos habituámos a ter. Olha, por exemplo, que estão a ter a Força Aérea Israelita na faixa de Gaza. Porquê? Porque os aviões que existem, enfim, não há a nova geração de aviões, os caças da última geração, os F-35, são caças que em princípio são invisíveis aos radares e, portanto, têm uma operabilidade diferente. Os outros aviões são hoje em dia muito vulneráveis a ataques de mísseis terra-ar, designadamente. E, portanto, nem os aviões russos estão a chegar-se muito à frente, porque depois ficam em risco, e os aviões que a Ucrânia tem, que ainda tem alguns, os velhos MiG, que são das gerações mais antigas, ainda menos do que isso. E mesmo os helicópteros de combate, não é? Portanto, os russos não terão os Apaches norte-americanos, mas têm também helicópteros de combate. No princípio da contraofensiva ucraniana foram eficazes e os ucranianos levaram há algum tempo a ter mecanismos para os contrariar. Nós, quando discutimos aqui há muito tempo a guerra do Yom Kippur, porque fez 50 anos, porque coincidiu com o ataque, uma das coisas que aconteceu na guerra do Yom Kippur e que é diferente da guerra dos 6 dias, que tinha sido apenas 6 anos antes, é que na guerra dos 6 dias a superioridade aérea israelita sobre os árabes era brutal, e na guerra do Yom Kippur já havia armamento soviético na altura, que fez com que nos primeiros momentos a Força Aérea Israelita tivesse, não digo ficar em terra, mas eles tiveram alguns dias para conseguir saber como é que tinham que operar perante esses novos mísseis. Ora, há uma coisa muito interessante, que é nesse artigo do chefe de Estado-Maior, ele diz que romper este equilíbrio só com um salto tecnológico, de alguma forma. Portanto, isto é, no fundo, ter forma de anular os drones, não sei até quanto é que isso é possível, ter forma de contrariar a guerra eletrónica e ter outros meios que neste momento a Ucrânia não tem. Uma das questões que eu tenho visto escrever, é que esse salto tecnológico em parte já ocorreu, só que o armamento que está a esse nível não está a ser fornecido à Ucrânia. Portanto, há formas de combater que permitem ultrapassar a maneira, digamos, as contramedidas russas. Evidentemente, terá que haver também outro tipo de evolução, mas há formas de combater desse tipo. E, aspecto muito importante, é necessário, de facto, dar à Ucrânia, se a Ucrânia quer ter hipótese de vencer, outros meios. Para se ter uma ideia, por exemplo, uma das coisas onde, apesar da superioridade do Ocidente industrial, há uma frente onde a Rússia é mais forte, que é no fabrico de munições. Portanto, artilharia. Balas para artilharia, portanto, munições para artilharia. Porquê? Porque a doutrina da NATO tem sido no sentido de evoluir para munições inteligentes. Muitas dessas munições são disparadas a partir de aviões, portanto mais móveis, e menos a guerra da artilharia clássica, que é a especialidade russa. E onde neste momento aquilo basicamente estamos a assistir é uma guerra de artilharia com campos de minas no meio, não é?
Portanto, lá está a tal guerra clássica das trincheiras. Tal guerra clássica. Só que os tiros de artilharia aqui são comandados por drones, são muito mais eficazes, portanto as coisas são, apesar de tudo, diferentes. Portanto, não há... o número de munições que está a ser consumido pela Ucrânia neste momento na guerra, e não é aquilo que a Ucrânia gostaria de poder consumir, é quase o dobro da capacidade de produção mensal de todas as fábricas da NATO. Já estão a ser feitos investimentos para aumentar a capacidade de produção. Portanto, já tem havido essa, pronto, enfim, basta haver encomendas que depois quem as fabrica investe, não é? Porque tem mercado, digamos assim. Só que há um outro arsenal onde há os arsenais dos países da NATO é muito abundante e que mas que não pode ser usado neste momento pela Ucrânia, que é, portanto, munições para aviões, nomeadamente mísseis terra-ar, ou melhor, ar-terra, disparados a partir de aviões. Porque era essa a doutrina. Só que enquanto não houver os F-16, ou não se conseguir adaptar, parece que está a ser difícil, e seria sempre difícil, os velhos MiG às munições ocidentais, a Ucrânia não consegue usar esse tipo de munições, portanto não consegue compensar a falta que tem de artilharia. E outra questão, que também, enfim, a gente fala pouco disso, mas ainda hoje de manhã vinha a vir aqui uma coisa sobre, enfim, o resultado de uma conversa com o atual Ministro da Defesa britânico, que é, nós, quando discutimos aqui toda aquela história dos tanques ou dos carros de combate, falámos sempre em números que eram dezenas, 20 daqui, 2 daqui, 6 da colar, pronto. Sim. Isso não cria massa crítica. Sobretudo se pensarmos que tínhamos os carros alemães, os Leopard, depois tínhamos os Challenger ingleses, depois tínhamos os Abrams americanos, e aquilo era uma logística complicadíssima. O que eu tenho visto aqui é que, assim, isto na Europa, de facto, não há muito mais para fornecer. Não há muito mais, porque, de facto, a maior parte dos exércitos europeus não tinha muitos. Aliás, quando nós vimos os números que havia de Leopard, descobrimos que o país que tinha mais era a Finlândia, que é assim uma coisa um pouco bizarra, digamos assim. Não, quer dizer, sabendo onde é que a Finlândia fica. Percebe-se. Mas olhando para aquilo que é o investimento na defesa dos países da NATO, é um pouco bizarro que um país que tem metade da população de Portugal tenha mais tanques do que a Alemanha, que é o país de origem dos Leopard. A história explica tudo. Claro. Mas na Europa há muitos tanques que estão em armazéns à espera de um dia poder ser utilizados. Tanques americanos. Os famosos Abrams, que não serão os ideais para aquela frente de combate, porque são difíceis de operar, porque não são a gasóleo, porque são a gás, enfim, várias coisas, mas são porventura dos melhores, não é? Tão bons ou melhores que os Leopard, só que, enfim, a NATO aparentemente está com medo de ser atacada e, portanto, não quer usá-los. Enfim, portanto, há questões aqui que têm que ser resolvidas. Não vou entrar mais pelas questões militares, vamos passar para outra questão, que é as questões políticas. Sim. Ora bem, na frente política, como tu disseste, está tudo um bocadinho tremido, em todo lado. E, portanto, isso aí é a tal questão de saber se Putin, mantendo uma guerra, que ele, apesar de tudo, não pôs ainda sequer todos os meios nela, não é? Ele não fez uma nova mobilização geral, por exemplo, como fez no ano passado. A primeira correu mal e, portanto, ele não quer voltar a levantar destapar. A maior parte dos soldados que estão indo para a frente vêm das zonas rurais, não está a tentar não tocar nas cidades. Sim, portanto, ainda tem recursos nessa... Ele tem ainda mais reforço do que aquilo que está a ter. Mas ele acha que vai desgastando, e há sinais disso. Primeiro, na própria Ucrânia, não é? Aquele artigo que já citei várias vezes, aquela entrevista do chefe de Estado-Maior, caiu mal, e neste momento as sondagens na Ucrânia dão a indicação de que o chefe de Estado-Maior é mais popular do que Zelensky. Portanto, há aqui tensão. Portanto, eu acho que eles estão a tentar ultrapassar a tensão, mas há tensão. E estas divisões que tinham desaparecido, quer dizer, o panorama político na Ucrânia sempre foi muito partido e com muitos partidos, não é? Tudo se uniu quando foi a invasão. Agora que as coisas não estão a correr tão bem, volta a haver algumas divisões, até dentro do próprio partido do presidente. Portanto, isto é o problema das democracias, não é? Portanto, não é como na Rússia, quem levanta a cabeça cai de uma janela. Portanto,
Já vimos muitas quedas de janela nos últimos tempos. Ou então cai de um avião, como o Prigogine. Na Ucrânia não é assim, e nas nossas democracias também não é assim. No que respeita às nossas democracias, o que temos é uma afirmação da NATO, novamente, na reunião que tive a semana passada, que manterá todo o apoio à Ucrânia, mas ao mesmo tempo que isto acontece, sabemos que há vários problemas. Primeiro problema, na União Europeia houve 2 eleições recentes em que foram eleitos políticos, ou melhor, que foram ganhas por políticos que são contra o esforço de guerra. Na Eslováquia, um socialista, populista, porque também é socialistas populistas, é bom não esquecer isso, que já, enfim, disse, acabou o apoio todo à Ucrânia. Eu já não tinha mais nada para dar, portanto também não faz grande diferença. Pode ser mais complicada a situação na Holanda, onde venceu o Wilders, que tem um discurso, vamos ver se depois isso se concretiza no mesmo sentido, mas repara, a Holanda era, espero que continue a ser, o país que mais F-16 ia fornecer à Ucrânia. Portanto, até porque a Holanda tem aquela questão com aquele avião que foi abatido, não é? E portanto tomou uma atitude até muito antes da invasão da Ucrânia, tinha uma atitude de marcação e de demonstração face à Rússia de Putin, que havia coisas que tinham de ser resolvidas. Por exemplo, a forma como foi feito o funeral das vítimas desse desastre aéreo foi uma forma da Ucrânia... Não foi um desastre aéreo, foi avião abatido. Desse avião abatido, mostrar o seu mal-estar perante a Rússia. Portanto, havia ali uma tomada de posições clara. Atenção, o Wilders não é um pró-Putin, mas tem não é um pró-Putin, não é como o Orbán, não é isso. Mas simplesmente é mais uma areia numa engrenagem de uma União Europeia que está com mais problemas. Por exemplo, há um outro problema, que é o problema alemão. A Alemanha, portanto, a União Europeia precisaria, na cimeira desta semana, final desta semana, precisaria de chegar, nomeadamente, a acordo sobre dar luz verde para uma adesão acelerada da Ucrânia, que será sempre anos, e ao mesmo tempo aprovar apoios económicos. Os apoios económicos, neste momento, da União Europeia, económicos, ultrapassam os dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dado mais armamento, mas a Europa tem dado mais dinheiro. Qual é o problema? Simplesmente esse fluxo de dinheiro está a diminuir e era preciso ser reforçado agora, só que há um problema. Qual na Alemanha. É o problema? O problema na Alemanha chama-se Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais medidas de despesa por causa do problema da dívida e do déficit que tinham sido decididas pelo governo. O governo é um governo de coligação de 3 partidos e eles agora não sabem ainda o que é que vão fazer e, portanto, quando estamos a falar de tetos à despesa e tetos à dívida, que é disso que estamos a falar, como é que se compagina isto com dinheiro que tem que ir para a Ucrânia? Portanto, temos aqui também um problema de um sítio que não se esperaria que ele viesse, que é a Alemanha. Portanto, isto na Europa. Já falámos da Ucrânia, já falámos da Europa, faltam os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a sombra de Trump no horizonte, não é? Portanto, a sombra de Trump no horizonte, e nos Estados Unidos assume-se claramente, quer dizer, quem fala com os responsáveis, de que há a percepção, há lá claramente a percepção que enquanto não for a eleição, enquanto não souber o resultado da eleição, Putin não vai desistir. Portanto, vai manter uma guerra, mesmo que seja uma guerra de baixa intensidade, à espera de ver se chega novembro de Trump. 2024. Isso poderá não ser logo nessa altura, porque depois há outra coisa que é... Alguém diz, mas o que é que Trump pode fazer? Trump pode fazer uma coisa que se disse assim, mas quem é que pode fazer uma coisa dessas? Pode telefonar ao Putin e dizer, olha, vamos chegar a um acordo, tu ficas com aquilo que tens, traçamos ali uma nova fronteira e a gente não se mete mais nisso. E tu prometes-me que a seguir não caminhas para a Odessa outra vez, não é? Sim. Não queres chegar outra vez à Odessa. Há muita gente a defender isso, que era o melhor acabar assim. Há muita gente a defender isso e a questão é dizer se isso é aceitável, não é? Estamos a falar de uma alteração de fronteiras muito substancial pela força, portanto isto é um tabu que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que seria grosseiramente violado, mas ele ficaria com aquela ideia de que
que fez a paz. É evidente que não é isso que querem os ucranianos, não é isso que querem todos aqueles que se preocupam com manter um estado de coisas em que a guerra não é um instrumento, não é o prolongamento da diplomacia, como dizia o Clausewitz, deixou de ser um prolongamento simples da diplomacia, mas ele pode, quer dizer, o homem mais poderoso do mundo pode fazer estas coisas. Nenhum outro líder europeu pode fazer isto, porque isso não tem alcance nenhum. Mas se o Trump fizesse umas coisas dessas... Mas admites que o Trump ganhará a corrida nos republicanos? Estou a dizer, quer dizer, isto implica que ele ganhe a corrida nos republicanos e depois ganha as eleições. Nada disto está garantido, não é? Eu espero que não aconteça. Mas também não é nada de impossível. Mas não é impossível, mas não é impossível. Isto está digamos, nas cartas, é uma das hipóteses. E, portanto, enquanto houver essa hipótese em cima da mesa, Putin não vai desistir. E, portanto, vai manter esta guerra de desgaste, sabendo que esse desgaste pesa na Europa, pode pesar até na própria Ucrânia e nos Estados Unidos, não sendo neste momento a questão que provavelmente decidirá as eleições, no caso de ganhar o Trump também pode pesar imenso. Portanto, é neste estado que estamos e eu acho que se a Europa não fizer aquilo que tem que fazer, porque reparem, num momento em que digamos, não é a Europa, em que o Ocidente deixar de fornecer, deixar de alimentar a máquina de guerra ucraniana, eles não têm hipótese. Porque, repara, eles vão continuar a precisar de carros de combate, eles vão continuar a precisar de munições, eles vão continuar a precisar de sistemas de defesa aérea, porque a Rússia vai tentar novamente destruir o sistema de energia por causa de quando chegar o inverno mais poderoso. Portanto, tudo isso, se não houver, sobretudo se não houver a capacidade de dar à Ucrânia um pouco mais do que se tem dado até hoje, a Ucrânia muito dificilmente terá a hipótese de quebrar o atual impasse.